eu tenho uma mensagem que, ultimamente, assim, vem tocando no meu coração, vem, de alguma forma, incomodando. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa palavra. A palavra de hoje, a solidão de Jesus em seu ministério. A solidão de Jesus em seu ministério. Assim, o que me chamou a atenção, porque ultimamente eu estou lendo uma resenha de um homem que foi santo no ano de 316, época de Constantino. O nome dele é São Martinho, não é o São Martinho, é São Martinho de... Não sei se é São Martinho de Constantinopla, eu não me recordo bem. É São Martinho de Tours, lembrei. São Martinho de Tours. E o pai dele era um grande militar, perseguia cristãos. E a mãe era pagã, o pai pagão, e ele foi chamado para comandar uma cidade de Galácia, se não me engano, como um oficial. E para o pai dele era abominável alguém da família ser cristão. E o pai dele viu uma brecha na lei, onde podiam alistar os filhos para seguir a carreira do pai, para que o filho dele não caísse no cristianismo. E, por fim, o filho caiu no cristianismo, o pai colocou ele como militar aos 15 anos, mas aquele que é chamado não tem como fugir, né, pastor? Você pode esconder embaixo dos montes, embaixo do carro, dentro da sua casa, mas ali está Deus, está aguardando você a prosseguir com a sua missão. E este homem se tornou um homem e evangelizou toda aquela região. Se tornou, se não me engano, foi um bispo. Estou terminando de ler. Mas, assim, na maioria das vezes ele dizia que se sentia só, porque ele foi para um monastério. E ali ele tinha vários freios, voltado para a Igreja Católica, da Igreja Católica. E mesmo assim ele se sentia muito sozinho. Bom, finalizando, ele conseguiu cumprir a missão dele. E tem relatos que mesmo ele se sentindo só, as pessoas olhavam para o semblante dele, nunca via ele triste ou murmurando. Ele passava um ar não de fraqueza, mas um ar de força, de equilíbrio, de bondade, né? E como eu disse no início, a fé e a esperança está no nosso Deus. Porque eu creio que Ele, mesmo por todas as adversidades que Ele passou, percorrendo aquela terra ali, de Constantinopla, Galácia, Roma já estava em decadência, e mesmo assim ele perseverou, mesmo
com tanta dificuldade, a família contra ele, e por fim ele conseguiu evangelizar a mãe, várias pessoas, centenas de pessoas, e ele mudou a história. Ele fez a sua história. Mesmo naquele momento de solidão, ele fez a sua história. E eu queria compartilhar com os irmãos 3 perguntas. Você já se sentiu angustiado e às vezes só? Você tem procurado descanso em meio à angústia? Às vezes você sente que ninguém te entende. Às vezes você pergunta, qual o objetivo de uma vida cristã? E o ministério de Jesus, ele se deparou com todas estas indagações na forma humana de Jesus. Jesus se sentiu abandonado, incompreendido, até por seus amigos mais próximos. A linhagem de Jesus foi até mal compreendida, irmãos. Olha que interessante. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá em Gênesis. Gênesis 29. Gênesis 29, versículo 30. Gênesis 29, versículo 30. Por que eu disse que Jesus, desde lá da sua linhagem, era menosprezado? Talvez dele nascer numa manjedoura de ouro, ele nasceu numa manjedoura de feno, junto com os animais. Foi perseguido ainda no ventre de sua mãe, que ele teve que se refugiar para uma outra localização. Então, Jesus, ele começou já a sua vida, mesmo ainda no ventre da sua mãe, ali, porque o diabo, ele quis, por todas as maneiras, desacreditar até a própria linhagem de Jesus, desacreditar o pai e a mãe de Jesus, porque o pai dele desconfiou que a esposa, né, no começo tinha concebido um filho fora do casamento, vamos dizer assim, mas aí o anjo veio em sonho e o revelou. Um menino ainda no ventre da sua mãe sendo perseguido. Depois foi decretado que todas as crianças com uma idade fossem mortas. Depois eles refugiaram, voltaram e depois voltaram de novo. E com 30 anos de idade, este homem, o Filho de Deus, que nós cremos, Jesus Cristo, ele cumpriu tudo aquilo que Deus almejou para a sua vida. E isso trouxe para nós a salvação. E a palavra diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Lá no 35, de novo concebeu e deu à luz um filho. Quem? Lia.
Então disse: esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Nós sabemos que a linhagem de Jesus vem por Judá. Judá vem de Lia, não vem de Raquel. Para que muitos saibam, Raquel foi a que Jacó mais amou. Se você pegar o versículo 30, ele diz que, a palavra diz que, eu vou ler para vocês, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Então, a linhagem de Jesus foi desprezada, mas Deus manteve toda a profecia sobre a tribo de Judá, sobre a linhagem de Jesus. E por vezes Jesus se sentia sozinho. Ele chorou como nós choramos. E a solidão é um sentimento onde, por vezes, se você não tiver enraizado na palavra e na oração, te leva à destruição, te leva à perdição. E é neste momento da solidão que você tem que buscar algo novo para a sua vida. O novo vem da oração, da perseverança e da fé. Como disse aqui o louvor, a fé e a perseverança está em Deus. Não é qualquer um Deus, é o nosso Deus. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Da linhagem de Jacó, esposa Lia, Judá, nasceu a linhagem de Jesus. Chegando a José, Jesus. Então a própria linhagem era desprezada. Não é isso? Eu vejo assim que esta mulher, ela se sentiu sozinha também. Por seu marido amar mais a uma do que a outra. Sabemos que são 12 tribos. 2 de cada serva, 6 de Lia e 2 de Raquel. Que Raquel, por fim, veio Benjamim, seu último filho. Mas a linhagem de Jesus foi menosprezada. Mas mesmo assim, ainda Deus tinha algo novo para aquela tribo, para aquele povo. Porque sabia que o projeto de Jesus seria grandioso. Que o projeto de Jesus iria nos buscar de alguma forma. Por vezes nos sentimos sozinhos, nos rebelamos. Ficamos tristonhos, murmuradores. Mas Deus quer algo novo para você. Como Ele recuperou a linhagem de Judá, Ele também vai recuperar a sua vida, assim eu creio, em nome de Jesus. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedora. A sua vida não se resume a um prato de comida. Sua vida não se resume a fazer o bem. Sua vida é mais que tudo isso. A sua vida é ter relacionamento com Jesus, com Deus Pai, e deixar o Espírito Santo entrar na sua vida. Porque a solidão, ela fecha portas, ela fecha o coração, ela blinda de uma forma o seu espírito. Tudo que você vê
é normal, tudo que você vê é passageiro, tudo que você vê é sem sentido. Só que Jesus, quando ele caminhou nas águas antes, ele orou. E antes, ele se sentiu só. Vocês entenderam, irmãos? Jesus sentiu só, e nós vamos chegar ali. Só que antes, ele sentiu uma solidão, só que ele buscou ao Pai. Olha que interessante, ele sentiu solidão, buscou ao Pai, e logo após ele estava caminhando nas águas. Então, por muitas vezes, você também, eu, nós, sentimos solidão, oramos, e temos também de uma forma assim, espiritual, temos também poder de caminhar nas águas, de forma espiritual. Caminhar na multidão. A palavra diz que o mar, a água é a multidão. Então temos que caminhar na multidão, ou na igreja, ou no trabalho, ou em casa. A solidão faz parte daquele que caminha com Cristo. Isso não tem como negar. Só que você não pode deixar chegar ao desespero. Você tem que ter uma mente voltada a Cristo. Sua mente voltada a Cristo, o amor vai transbordar na sua vida. Eu creio que a sua vida transborda amor. Porque por uma vez, mesmo na chuva, num dia bom desse, não é ruim, porque a chuva é bom. Você está aqui. E você e nós, irmãos, não somos qualquer um para desanimar. Lembra do seu primeiro batismo, do seu primeiro chamado. Lembra lá quando Deus o buscou pela primeira vez. Faça uma reflexão de como você era e de como você está hoje. Se a resposta de quando eu conheci a Cristo lá atrás, eu era mais feliz, a resposta é que você tem que buscar mais a Deus. Porque, olha, se lá atrás eu era mais feliz, e hoje, porém, eu sou infeliz, então, qual que foi o objetivo de você conhecer a Cristo depois de passar dos 5, 10, 15, 20 anos? Você está infeliz. A infelicidade, ela faz parte das nossas vidas, isso é fato. Mas Jesus, ele transforma a escuridão em luz. Você é a luz, você é o sal da terra. Você e eu, nós trazemos a paz para aqueles que não estão em paz. Amém? Se eu não fizer, você não fizer, ninguém fizer, algo para buscar alguém perdido nas trevas, Deus vai preparar outro. Mas, na verdade, Deus quer você. Como o evangelizador das boas novas. E a palavra de Deus é boas novas. As boas novas faz parte da sua vida. O evangelho, a palavra evangelho é boas novas.
Nós nascemos num mundo imperfeito, irmãos. E também nós nascemos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. O que nos torna perfeitos é o sacrifício de Cristo. O que te traz a paz é o sacrifício de Cristo. O que traz a unidade é o sacrifício de Cristo. E eu queria compartilhar com os irmãos um testemunho de mais ou menos uns 15 anos atrás. Ou mais, sei lá. 2004, 2005, quando eu converti, as minhas filhas estudaram numa escola cristã. Aí tinha uma amiguinha que sempre pegava carona com a gente. E eu deixava ela na casa dela, aqui no bairro. Acontece que a mãe dela falou, você deixa ela lá? Deixo, sem problema nenhum. Cheguei naquela casa, tinha uma muvuca lá na porta. Tinha umas 30 pessoas. Falei, morreu alguém, né? Eu tinha 7 meses de convertido, irmãos. 1 ano, por aí. Aí eu cheguei para deixar a menina ali, aquele alvoroço, aquele povo chorando, aquela bagunça, gritaria. Aí eu pensei comigo, vou deixar aqui, vou zarpar logo, porque eu não quero ficar nesse barulho, não. Na hora que eu cheguei ali na porta, tinha uma pessoa que ia na igreja onde eu e o pastor congregava lá, do tio dele, igreja metodista. Aí eu deixei lá e falou, não vai embora não. Por que não? Tem uma moça lá querendo se matar. Eu falei, mas o que eu tenho a ver com isso? Não, é que você vai lá na igreja, eu vejo você lá, olha, irmãos, que coisa louca. E você tem que entrar para conversar com essa moça. Você está louco? Eu não sei nem orar direito. O máximo que eu sei é palavra de repetição. Não, você vai ter que ir lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu me senti sozinho. Tinha umas 20, 30 pessoas ali e a moça passou faca no braço, tentou se matar, que é confusão, sangue para tudo quanto é lado. E eu, vendo aquela situação, várias pessoas não podiam fazer nada. Porque eu, que não sei nada, ia resolver alguma coisa. Parecia que eu me senti pequeno, bem pequeno. Eu não posso fazer nada. Bom, depois entrei lá, conversei, orei do meu jeito e tal. A moça saiu do quarto e tal, e tinha demônio, eu não sabia nem lidar com demônio. Né? E naquela solidão, naquela angústia, aquele medo que eu estava naquele momento, Deus revelou algo assim que, sei lá, na minha incompreensão pequena, falei, eu estou só, mas depois que eu fui embora, né? Mas Deus estava ali comigo. Porque nesse momento você esquece tudo, ainda mais novo convertido, você esquece 7 meses, 1 mês de convertido, você esquece ali até de Deus. Porque você quer fazer com a força do seu braço, arrumar a situação. Não tem compreensão, né? E eu estou contando esse testemunho para dizer que, assim, naquele momento eu senti solidão. Não só naquele momento, depois várias etapas da minha vida. Hoje nós estamos dormindo num cômodo
onde tem 7 pessoas, 3 cachorros e um gato. Por causa do... Está mexendo na minha casa, a gente está dormindo todo mundo num cômodo só, na cozinha. E por vezes eu venho aquele... A gente é humano, de vez em quando vem um sentimento, aí vem aquele povo tudo dormindo, aqueles cachorros, aquele gato. Aí você fala, olha que interessante. Deus foi muito bom comigo. Né? E, não estendendo muito, eu queria compartilhar 3 versículos, irmãos, que, assim, que vai nos dar uma direção, um direcionamento, de como devemos superar essas barreiras da solidão. Como que a solidão, de alguma forma, podemos superar essa solidão. Mesmo nos momentos difíceis, Deus nos ensina através da palavra. Que a solidão não é um prato cheio, mas a palavra de Deus é um prato cheio. Um prato cheio de amor, de bondade, de perseverança, de fé, de fraternidade, de comunhão. Porque Jesus, Ele nos ensinou. Cabe a nós fazer a nossa parte. Eu confesso para os irmãos, é só por Deus mesmo, para eu estar aqui. Pensei em desistir, mas é bom que Deus põe pessoas em nossa vida para nos puxar a orelha e nos regressar para a casa de Deus. Na minha conversão, por isso que nós temos que honrar, principalmente, Deus. Segundo, aquele que ora por nós e nos busca, nos ajuda. Este casal faz parte da minha vida, desde quando, lá atrás, há 18 anos, 17, 18. Por vezes eu cheguei lá nos prantos, na porta da igreja, né, pastor? E por vezes, esse casal, eu devo muito a eles. Primeiro a Deus, mas por Deus ter colocado ele em minha vida, nas nossas vidas. Eles são nossos pastores. Temos que orar por eles. A solidão também, porque a Bíblia fala que um amigo, em Provérbios 17, se não me engano, um amigo vale mais que um irmão. Não é assim que fala na palavra? Vocês são nossos irmãos. Vocês são meus irmãos. Porque nós somos uma família. Amém? Lá em Mateus 14, 22, Mateus 14, 22. Então, esta passagem é um dos 3 pontos para que a gente possa superar a solidão, aquele vazio que fica em nosso peito. Diz assim a palavra: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só.
Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Então, um dos ensinamentos de Jesus para superar a solidão: tende bom ânimo, não temas. O que diz aqui antes de Jesus andar sobre as águas? Ele orou. Ele orou. Orou, despediu das multidões, orou e caminhou sobre as águas. Olha que interessante. A palavra diz que ele estava só, ele está se sentindo sozinho. Ele estava orando sozinho. Então ele estava só. Mas Jesus não é homem igual a nós para cair. Ele é Deus. E é por isso que a palavra vai passar tudo, mas a palavra não. E a palavra nos ensina. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Na solidão, tende bom ânimo. Ore e tende bom ânimo, que você vai caminhar sobre as águas. Em Hebreus 10, 25, que é o segundo ponto, tem uma passagem também. Hebreus 10, 25. Então, primeiro ponto, lá em Mateus, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. O segundo ponto, lá em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O segundo ponto, não deixar a congregação, não deixar de reunir com o povo, como no dia de hoje. Se não der para vir na quinta, vem no domingo. Se não der para vir no domingo, vem na quinta. Se não der para vir nenhum dos 2 dias, vem na oração de terça. Se não der nenhum dos 3, por algum motivo não dá, eu trabalho e tal, o pastor tem vários trabalhos aí, né? Ande com o pastor, com os irmãos do louvor. Então, não existe nenhum tipo de desculpa. De alguma forma, tem como você fazer algo. Se não der para você fazer tudo, faça pouco. Faça muito, mas faça. Porque Deus escolheu você, escolheu eu. A palavra diz que o homem é a coroa da criação de Deus. Deus está esperando você passar essa coroa para aquele que precisa dela. Ainda assim, mesmo no meio dessa pandemia, mesmo esfriando os corações da pessoa, nós sabemos disso, ainda assim tem gente necessitando e clamando por uma ajuda. Primeiramente, a palavra. Aí depois você vai
levar outro tipo, uma comida, um mantimento, uma roupa. Mas nunca deixe de congregar, irmãos. Por um lado, assim, tudo isso que está acontecendo no mundo nos leva a refletir. Eu, principalmente, tudo isso que vem acontecendo no Brasil, no mundo, me trouxe muito peso mesmo, peso grande mesmo, que eu até suava. Suava, assim, de tensão. Isso que o mundo está passando, o povo. Eu mesmo passei por uma situação difícil, dessa doença maldita. Então, me trouxe a reflexão de muitas coisas, me trouxe muita lembrança de quando a gente ia lá naquela moça loira lá que tinha aquela casa de recuperação de drogado. Lembra dela, pastor? Isso estamos falando de 15 anos atrás. Então, assim, veio trazendo muita lembrança, até lembranças de família, de coisas assim, lá atrás mesmo, de quando eu era criança. Por que, irmãos, essas lembranças? Porque eu sei que se preparem, porque, como disse um pastor aqui na pregação, o fim está chegando, porém não é agora, é o início das dores. Mas o fim está batendo na porta. Nós temos que lembrar de quem nós éramos e quem nós somos hoje. O que podemos fazer ainda mais um pouco para esse povo, que necessita de algo novo. Esse algo novo é a palavra. Vou te dar um carro zero, uma casa, é algo novo? É, mas não vai trazer a paz. Igual agora, né? Estão transformando carro de gasolina e álcool a água. Lá em Betim, Minas Gerais. Você paga lá 2, 3 mil reais, um negócio assim. Isso não é paz. Vai economizar o seu bolso. Mas a paz não é o dinheiro, a paz é Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto, irmãos, para finalizar. Acredite. Tem de bom ânimo. Mesmo nas adversidades. Jesus nos mostrou ali que ele estava sozinho, porém ele orou e caminhou sobre as águas. E ainda na hora que o povo estava ali perdendo a fé naquele barquinho, ele disse assim: tenha bom ânimo. Olha que interessante, a história de Jesus é fantástica. Um homem que se sentiu sozinho, orou sozinho, despediu da multidão, subiu para orar. Depois, numa tempestade, sei lá, caminhou sobre as águas, foi encontrar os discípulos. Em cima da água ele não teve nenhum tipo de dúvida que ia afundar. E ainda aqueles homens com medo, ainda ele falou: tenha bom ânimo. Olha que interessante. Assim, pensando como homem, como carne e osso, como eu caminhando sobre as águas, ia falar a pessoa ter bom ânimo, eu ia afundar, ia morrer ali na hora. Por isso que ele é santo, ele é Deus. Tenha bom ânimo. Ele sobre as águas ali, paradão, tenha bom ânimo. Só Jesus. Então, Mateus 14, 24. Tenha bom ânimo. Ande sobre as águas. Em Hebreus 10, 25, não deixar a congregação. De qualquer forma, tem como você congregar.
Em Filipenses, o terceiro tópico, para finalizar, Filipenses 4, do 6 ao 7. Esse é o terceiro tópico e é um tópico interessante. Que de alguma forma vai te tirar a solidão, a ansiedade, vai te trazer a paz, a perseverança. Amém? Por muitas vezes, irmãos, eu confesso, de manhã lá, eu tenho que ler pelo menos 3 versículos. E tem dia que eu saio, aqui a correria, o mundo nos consome. Aí eu saio, na hora que eu estou dentro do carro eu lembro. Esqueci de ler, esqueci de orar. Aí ali no carro mesmo, faço do carro a minha igreja ali. Aí dentro do carro, aí está lá o ponteiro do carro, acabando a gasolina, piscando a luzinha amarela. Sempre é na segunda-feira, né? E ali a gente ora por todos aqueles que a gente lembra, para a igreja, para todos. Mas a sua igreja, o seu local de oração é onde você estiver. É no seu trabalho, é no carro, é na sua casa, é na igreja. É debaixo da chuva. Porque, eu não tenho tempo de orar. Não existe isso. Tempo todos nós temos. O local é onde você estiver. Um dia eu estava numa angústia lá na empresa, que eu queria explodir assim, gritar. Falei, e agora? O que eu faço? Queria gritar, esbravejar, sabe? Corri para o banheiro e orei lá no banheiro. Eu não sei se é certo, pastor, mas é o momento que eu achei assim para poder tirar descarregar aquela tensão. Aquele dia foi pesado para descarregar a tensão. E essa tensão é aqui, olha a receita. Hebreus 4, do 6 ao 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então, o terceiro passo, para tirar a ansiedade, o medo, a angústia, a solidão, não deixar de orar. A palavra fala aqui, em Filipenses, não deixar de orar. Eu acredito que essa situação que aconteceu no mundo mexeu com muita gente. Muitas pessoas, não do mundo, mas pessoas de dentro da igreja. Porque pôde ver, assim, claramente, que o final está chegando. E se eu ficar parado, com o fim batendo na minha porta, e eu não fazer nada, quando Jesus vier como advogado, eu falo, aparta de mim que eu não te conheço. É difícil falar isso, mas é a realidade. E nós somos fortes, irmãos. A igreja é forte para superar isso. Não é a força do seu braço.
É a força do Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Porque quando Jesus subiu para os céus, ele fez uma promessa e cumpriu. Olha, eu vou mandar o Consolador. E hoje nós temos acesso livre e ainda a liberdade de orar, por enquanto. Porque eu não sei até quando vai. A liberdade de culto, de igreja aberta. E temos essa liberdade. E essa liberdade não foi concebida porque o homem autorizou, não. É porque o Espírito Santo, Deus prometeu que o Espírito Santo dele estaria aqui. É por isso que hoje nós estamos aqui. E na hora que fechar as igrejas, não é porque o homem vai fechar. É porque Deus vai permitir. Para ver como que você vai se sair. Na tribulação ou numa situação difícil. Então, principalmente eu tenho que mudar muito, eu tenho que melhorar muito. Eu sou pequeno, mas ainda assim, eu acredito que Deus, mesmo com um tempo já de convertido, quase 2 décadas, né? Eu acredito que Deus ainda tem algo novo para esse servo que no meio de um oceano não é nada. Mas Jesus, mesmo eu não sendo nada no meio do oceano, mas ainda assim Jesus conta comigo e conta com você.